Ok? Pois bem, vamos então aqui ao primeiro tópico: crescimento econômico ao redor do mundo. Como ponto de partida para nosso estudo do crescimento no longo prazo, vamos verificar as experiências de algumas das economias do mundo. A tabela 1 mostra dados sobre o PIB real per capita em 13 países. Para cada país, os dados abrangem cerca de um século de história. Como a gente falou, uma reflexão temporal. A primeira e a segunda colunas da tabela apresentam os países e os períodos de tempo. Períodos de tempo diferem um pouco de país para país por causa de diferenças quanto à disponibilidade de dados. A terceira e a quarta colunas mostram estimativas do PIB real per capita há cerca de um século e em um ano recente. Os dados sobre o PIB real per capita, lembrando aqui, me esqueci que eu não fiz essa pontuação até agora, lembrando que o PIB real é aquele PIB com deflator, que a gente viu lá no capítulo, nos capítulos anteriores. Então, se você ainda tiver dúvida, volta lá na videoaula relativa ao capítulo 23 e o capítulo 24. E lembrando que a noção de per capita é por cabeça. Então, é o produto interno bruto real deflacionado da variação de preços por cabeça de habitante de um determinado país. E aí, o PIB real per capita permite comparar não só o crescimento de fato real, mas o crescimento por indivíduo, o que permite fazer a comparação entre um país muito pequenininho e um país muito grande. Então, isso é uma questão, digamos, de uma análise sob perspectiva, porque eu não posso comparar os Estados Unidos, que tem 300 milhões de habitantes, com, sei lá, a Inglaterra, que tem, não sei, mais ou menos 40, 50 milhões de habitantes. Então, há uma disparidade muito grande entre a dimensão dos países e, consequentemente, a melhor forma de você equalizar isso é fazendo uma comparação por cabeça. Então, veja, os dados sobre o PIB real per capita mostram que os padrões de vida eles variam consideravelmente de país para país. A renda per capita nos Estados Unidos, por exemplo, é cerca de 8 vezes o da China e cerca de 16 vezes o da Índia. Os países mais pobres têm níveis de renda média que há muitas décadas não são vistos no mundo desenvolvido. O cidadão típico da Índia tinha, em 2008, renda real menor que a do cidadão típico da Inglaterra em 1870. E aí aqui vamos fazer outro parêntese para fazer uma discussão. Então veja como vivemos num mundo que se diz capitalista. Então o capitalismo parece interessante, mas quando a gente analisa, veja como a Índia vive, o cidadão típico da Índia ele vive com a renda que equivale ao britânico de 1870. O britânico do século XIX. Então veja como é injusto. Agora olhe, um cidadão bengalês típico tinha em 2008 cerca de 2/3 da renda real, não é nem 100% da renda real, é 2/3 da renda real de um norte-americano típico de um século atrás. Então isso mostra como, ao fazer análise sobre crescimento do ponto de vista da macroeconomia internacional, de uma análise comparativa entre países, nós vamos ver que neste sistema global dito capitalista, você tem uma injustiça brutal entre as condições de vida dos países. E como se pode ver aí, tem países que estão lá no século XV, XVI, XVII, XVIII, enquanto outros países estão vivendo uma bonança, uma riqueza sem precedentes ou sem comparativo na história. A última coluna da tabela mostra a taxa de crescimento de cada país. A taxa de crescimento mede a velocidade com que o PIB real per capita cresceu em um ano típico. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde o PIB real per capita foi de 4.007 dólares em 1870 e de 46.970 em 2008, a taxa de crescimento foi de 1,80% ao ano.
Isso significa que se o PIB real per capita, partindo de 4.070, aumentasse 1,8% ao ano durante 138 anos, acabaria, portanto, em 46.970. Então, nesse tipo de reflexão macroeconômica, você vai fazer, portanto, um crescimento médio. Olha, nos últimos 138 anos, os Estados Unidos cresceu na média 1,80%. É claro que essa é uma média, porque, consequentemente, o crescimento ao longo de 138 anos, um ano cresce muito, um ano pode decrescer, um ano tem uma crise, um ano cresce, outro cresce, mas quando você faz a média, você, portanto, tem um crescimento médio de 1,8%. É claro que o PIB real per capita não aumentou exatamente 1,80% em todos os anos. Mais uma vez, em alguns anos aumentou mais, em outros aumentou menos. Então, em anos você tem um crescimento econômico muito mais pujante, em outros anos você pode encontrar uma crise ou uma depressão e pode fazer com que a taxa de crescimento ela seja negativa. A taxa de crescimento de 1,80% ao ano desconsidera as flutuações de curto prazo em torno da tendência de longo prazo e representa, portanto, uma taxa média de crescimento do PIB real per capita no decorrer de muitos anos. Então, qual é a função disso? A função dessa perspectiva analítica de analisar a tendência de longo prazo é justamente reduzir os efeitos dessas flutuações de curto prazo. Então, quando você pega os últimos 138 anos dos Estados Unidos, por exemplo, se você pegar lá a crise de 29 ou a crise de 2008, você vai ver um cenário cataclísmico em relação, por exemplo, ao PIB per capita, ao PIB real per capita. Mas quando você pega lá os anos 70, que teve crescimento, ou quando você pega lá 2001, 2008, que você tem lá um boom que depois gera uma nova crise, você, consequentemente, vai ter um período de crescimento. Então, para resolver essa perspectiva no longo prazo, você faz essa reflexão em torno da média. Então, dado que as flutuações de curto prazo podem mostrar muitos efeitos adversos na economia e, portanto, tirar a compreensão de se um país está melhorando ou piorando, você faz uma análise de longo prazo. Então, enquanto você pode ter uma variação de curto prazo, quando você coloca lá no gráfico a chamada linha de tendência, você vai ver uma tendência crescente ao longo do tempo, como foi aqui. Então, daqui a pouco a gente volta aqui na tabela, então, como foi aqui os dados. Então, veja, ao longo de 138 anos, a sua linha de tendência foi de crescimento. Então, o país saiu de 4.070, foi indo, podia ter oscilado, mas quando você analisa no longo prazo, a curva, ela é uma curva ascendente, revelando, portanto, que há um crescimento da riqueza e, consequentemente, um crescimento da qualidade de vida. Vamos dar uma lida no texto e depois eu retorno a essa tabela número 1 para a gente fazer uma reflexão. Os países da tabela 1 estão ordenados segundo a taxa de crescimento, da maior para a menor. O Japão encabeça a lista com uma taxa de crescimento de 2,71% ao ano. 100 anos atrás, o Japão não era um país rico. A renda média do Japão era pouco maior que a do México e estava bem atrás da renda média da Argentina. A renda do Japão, em 1890, era menos da metade que é a da Índia de hoje. Mas por causa de seu crescimento espetacular, o Japão é hoje uma superpotência econômica. Então veja, esse livro escrito em 2014, 2013, com dados aí de 2008, então, há 100 anos atrás, o Japão era um país pobre. Imagine que o Japão, no final da Segunda Guerra Mundial, um país destruído. Nos anos 90, já desponta como uma superpotência econômica, com renda média, veja, maior que o dobro da renda média do México e da Argentina, e similar da Alemanha, do Canadá e do Reino Unido. Os últimos da lista são Bangladesh e Paquistão, que tiveram um crescimento de somente 1,3% ao ano durante o último século. Como resultado, o morador típico desses países continua a viver na maior pobreza. Por causa dessas diferenças, por causa dessas diferentes taxas de crescimento, a classificação dos países no que se refere à renda
muda substancialmente ao longo do tempo. Como vimos, o Japão é um país que cresceu em relação aos outros. O Reino Unido, por sua vez, perdeu posição na classificação. Em 1870, o Reino Unido era o país mais rico do mundo, com renda média cerca de 20% maior que a dos Estados Unidos e mais que 2 vezes maior que a do Canadá. Hoje, a renda média do Reino Unido está 20% abaixo da encontrada nos Estados Unidos e é semelhante à do Canadá. Então veja, historicamente lá no século XIX, o Reino Unido era um império britânico, então a renda do Reino Unido era 20% maior que a renda dos Estados Unidos. Ao longo da história, essa conta virou. Então, os Estados Unidos passaram a ter uma renda 20% maior que a renda do Reino Unido de hoje. E o Reino Unido passa a ter uma renda semelhante ao que a renda do Canadá. Esses dados mostram que os países mais ricos do mundo, e aqui é importante que você grave bastante essa lição de economia. Então, esses dados mostram que os países mais ricos do mundo não têm garantia de que continuarão sendo os mais ricos e que os mais pobres não estão condenados a permanecer na pobreza para sempre. Então veja, não existe aí um decreto infinito ou eterno da condição econômica de um país. Então, um país como o Reino Unido pode ser rico no passado, hoje se torna um país mais pobre do que era daqueles que eram pobres anteriormente. Alguns países que eram ricos podem realmente ficar muito pobres, e países que eram muito pobres podem ficar muito ricos, como é o caso do Japão. Então isso mostra como a economia, vista do ponto de vista macro e vista num plano internacional, ela revela, portanto, a competitividade que esses países têm entre si, as circunstâncias históricas vão influenciar também, e tudo isso mostra, portanto, como você tem um dinamismo muito interessante para se estudar isso. Então, por exemplo, o Brasil no começo dos anos 90 tinha um produto interno bruto maior que a China. Isso nos anos 90, no começo dos anos 90. Depois dos anos 90 até hoje, a China disparou e virou a segunda maior economia do mundo. E nós caímos. Então veja como em determinado momento você pode ser um país historicamente rico, mas ficar um país presentemente pobre, ou você pode ser um país historicamente pobre e se transformar numa superpotência econômica, como é o caso principalmente os exemplos hoje mais pujantes são os exemplos asiáticos do Japão e recentemente da China. Mas o que explica essas mudanças ao longo do tempo? Por que alguns países avançam rapidamente enquanto outros ficam para trás? São exatamente essas perguntas que abordaremos em seguida. Agora vamos voltar aqui para dar uma olhada nessa tabela. Então veja, as variedades de experiências de crescimento. Então, aqui está tendo, então veja, uma análise do período, então de 1890 a 2008. Veja que todos os países são até 2008. Aqui há uma variação, como o Minkyu deixa claro, como nem todos os países você tem dados disponíveis, consequentemente, você tem alguns países que você tem uma série histórica maior do que outro. Então veja, esse é o caso, por exemplo, do Reino Unido. Mas veja como ao longo do tempo, quando você pega, mais uma vez, a tendência de longo prazo, esquecendo as flutuações, você vai ver, consequentemente, que, por exemplo, o Japão é um país que apresentou até 2008 uma série impressionante de crescimento. Então, sai de uma renda per capita de $1.504 em 1890 e passa para uma renda de $35 mil, segundo os dados. Então, veja como isso aí. E aí você tem, o Brasil está aqui ainda, de 1900 a 2008. Então, saímos de uma renda de 700 para $10 mil. Ainda é baixo, veja que é baixa, mas quando a gente pega a análise histórica, o Brasil, em 1900, era um país rural pobríssimo, né? Enfim, tentando se livrar ainda
das heranças escravocratas e se tornou depois uma economia industrializada, e ainda que tenha vários problemas, o Brasil aparece aqui. Você vê México, né? Você vê Japão, você vê Canadá, você vê China, você vê Estados Unidos, você vê Argentina, você vê Reino Unido, Índia, né? Indonésia, Paquistão e Bangladesh. Veja que Bangladesh é um crescimento muito pequeno, então mais uma vez aqui, ó, você pega aqui quase mais ou menos uns 110 anos, você tem, portanto, um crescimento diferente. Então, a ideia aqui, mais uma vez, por isso que nessa sessão o Menkyu fala sobre a economia real no longo prazo, é justamente ver a tendência de enriquecimento de um determinado país. Então, a tendência, se ela é ascendente no longo prazo, é isso que importa, revelando, portanto, que o país está ficando mais rico. Agora, por que é a pergunta que o Menkyu fez para a próxima sessão? Agora, por que alguns países, a velocidade dessa tendência é maior ao longo do tempo? Então, você tem as várias flutuações de curto prazo, mas a tendência, a curva ela é cada vez mais verticalizada, mostrando um crescimento mais acelerado do que outros países. Então, por que alguns países apresentam um crescimento mais pujante, mais veloz que outros países? Então, essa é a pergunta da próxima sessão do livro do Menkyu. Então, antes da gente ver esse estudo de caso, vamos lá. A próxima sessão é a sessão que fala sobre produtividade, seu papel e seus determinantes. Mas antes disso, vamos ver aqui esses boxes que mostram alguns exemplos interessantes que vão nos ajudar aqui a ver mais algumas questões relativas a esse assunto de maneira mais prática. Então, saiba mais sobre. Vamos ver aqui. Uma imagem vale mais que 1000 estatísticas. Então, certa vez, George Bernard Shaw disse que o sinal de um homem verdadeiramente educado é o de ser profundamente tocado pela estatística. A maioria de nós, no entanto, tem problemas para se aprofundar nos dados do PIB, até entendermos o que eles representam. As 3 fotos que ilustram esta seção mostram famílias típicas do Reino Unido, México e Mali. Cada família foi fotografada na frente da própria casa, com todos os seus bens materiais. Com base no PIB e com outras estatísticas, esses países apresentam um padrão de vida muito diferente, como se pode observar na foto. E aí, na verdade, trata-se, portanto, do próprio título dessa sessão. Uma imagem vale mais que 1000 estatísticas. Por quê? Porque as fotografias vão mostrar a diferença que existe no padrão de vida dessas 3 economias de maneira assim bem clara e bem didática. Então veja, o Reino Unido é uma economia avançada. Em 2008, o PIB per capita era de 36.130 dólares. Uma parte negligenciada da população vive em extrema pobreza, definida aqui como menos de 2 dólares por dia. O nível educacional é considerado alto. Entre os adolescentes com idade para frequentar o ensino médio, 91% estão na escola. Os habitantes do Reino Unido têm expectativa de vida longa. A probabilidade de uma pessoa sobreviver até 65 anos é de 85% para homens e 91% para mulheres. O México é um país de renda média. Em 2008, seu PIB per capita era de 14.270 dólares. Cerca de 5% da população vive com menos de 2 dólares por dia. Veja que aqui a extrema pobreza já está em 5%. Enquanto que, veja, no Reino Unido, a extrema pobreza na Inglaterra, segundo aqui a estatística da época, é considerado realmente
é muito pequeno. Entre os adolescentes com idade para frequentar o ensino médio, 71% estão na escola. A probabilidade de uma pessoa viver até os 65 anos é de 78% para homens e 86% para mulheres. Já Mali é um país pobre. Então veja, Reino Unido uma economia avançada, México um país de renda média e Mali um país pobre. Em 2008, seu PIB per capita era de apenas $1.090. Extrema pobreza, portanto, é a norma de Mali. Mais de 3/4, ou seja, uns 66, 67% da população vivem com menos de $2 por dia. O nível educacional é considerado baixo. Entre os adolescentes com idade para frequentar o ensino médio, apenas 29% estão na escola. A expectativa de vida ela é considerada curta. A probabilidade de uma pessoa viver até 65 anos é de 38% para homens e 42% para mulheres. Os economistas, portanto, que avaliam o crescimento econômico, tentam entender o que provoca essas diferenças tão grandes no padrão de vida. Então aqui veja, e como é engraçado a foto, né? Ou seja, uma família, uma típica família do Reino Unido, né? Com todos os seus bens, então carro, um barca-vela, ó, olha aqui os eletrodomésticos, né? Máquina de lavar roupa, ferro de passar roupa, televisão e assim sucessivamente. Veja aí qual é o nível de renda dessa família. Quando nós vamos para o México, nós temos aqui também, enfim, alguns itens, né? Dado que é um país de renda média, você vê aqui alguns eletrodomésticos, alguns móveis a mais, aqui uma televisão, né? Que acaba que num país de renda média e país pobre é um artigo de luxo e assim sucessivamente. E por último, você vê aí uma família de Mali, né? As próprias condições da casa, veja que são toda a infraestrutura da casa é uma infraestrutura que a gente não pode dizer que de fato é uma casa nos padrões mínimos de decência, porque veja que são materiais improvisados, provavelmente barro, então, então a infraestrutura da casa já é improvisada. Note que se a gente já comparar com o México, a gente pode falar que é uma casa inacabada, como acontece no Brasil, numa favela. Querendo ou não, é uma casa de alvenaria, mas não é uma casa de alvenaria com todos os itens que merece, como, enfim, reboco, pintura, assim sucessivamente. E aqui em Mali você vê. E note que os bens da família são todos bens rústicos, artesanais, e veja, a grande maioria bens ligados realmente à sobrevivência alimentar, né? Panela, talher, enfim, e utensílios para fazer comidas típicas e assim sucessivamente. E aqui, talvez o bem mais sofisticado aqui atrás seja essa bicicleta que está aqui, que portanto mostra um nível de desigualdade. Então, claramente, as fotos revelam realmente a grande diferença entre um país rico, um país médio, meio do caminho, e um país muito pobre, como é aqui o exemplo de Mali. Agora, que eu coloco outro box aqui, saiba mais sobre. Você é mais rico que o norte-americano mais rico? Então, a revista American Heritage publicou certa vez uma lista dos norte-americanos mais ricos de todos os tempos. O primeiro lugar coube a John D. Rockefeller, o empresário do petróleo que viveu de 1839 a 1937. De acordo com os cálculos da revista, sua fortuna equivaleria hoje a 200 bilhões de dólares, cerca de 4 vezes maior que a fortuna de Bill Gates, o empresário de software que atualmente é o norte-americano mais rico. Apesar de sua grande fortuna, Rockefeller não desfrutava de muitos dos confortos que estamos habituados. Ele não podia assistir TV, jogar videogames, navegar na internet ou enviar e-mails. No calor imenso do verão,
ele não podia refrescar sua casa com ar-condicionado. Por grande parte de sua vida, não podia viajar de carro ou de avião e não tinha como telefonar a seus parentes ou amigos. Se ficasse doente, não poderia se beneficiar de muitos remédios como os antibióticos que os médicos hoje usam rotineiramente para prolongar e melhorar a vida. Agora, portanto, pense, quanto teriam de pagar para que você abrisse mão pelo resto de sua vida de todos os confortos modernos que Rockefeller desconhecia? Você o faria por 200 bilhões de dólares? Talvez não. E se não o fizesse, seria correto dizer que você está em melhor situação que John D. Rockefeller, considerado o norte-americano mais rico de todos os tempos? Aí veja, aqui tem uma questão. Esse pequeno box está fazendo uma comparação de tempos históricos diferentes. Ou seja, Rockefeller era muito rico no tempo dele, mas ele não desfrutava dos bem-estar e dos padrões de vida que nós temos hoje, que consequentemente, claro, que são melhores, enfim, estão repletos de inovações tecnológicas, acesso mais massivo a uma série de serviços, como aqui cita, por exemplo, serviços médicos. Hoje eles são muito mais acessíveis, ainda que com todos os problemas, a uma grande parcela da população, o que lá no final do século XIX e começo do século XX não era. O padrão de vida era um outro. Então, é preciso ter, por isso essa última pergunta, né? Seria correto dizer que nós estamos em uma situação melhor do que esse bilionário do começo do século XX, considerando que ele era o homem mais rico de todos os tempos? Então, o capítulo anterior abordou como os índices de preço padrão usados para comparar somas de dinheiro de diferentes épocas. Então, aqui está o primeiro elemento. Então, são recursos de diferentes épocas. Então, veja, não conseguem refletir plenamente a introdução de novos bens na economia. Então, os índices de preços, eles refletem uma cesta de mercadorias do tempo em que eles são calculados. Portanto, eles não refletem mais para frente a introdução de outros bens, como veja, não refletem plenamente a introdução de novos bens na economia. Então, como resultado, a taxa de inflação, portanto, é superestimada. O outro lado dessa observação é que a taxa de crescimento econômico real é subestimada. Pensar na vida de Rockefeller mostra como esse problema pode ser significativo. Por causa dos tremendos avanços da tecnologia, o norte-americano médio de hoje pode ser considerado mais rico que o norte-americano mais rico há 100 anos, embora esse fato esteja perdido nas estatísticas econômicas comuns. Então, na verdade, aqui é um debate para mostrar a complexidade que é fazer determinadas comparações em níveis históricos com essas questões de padrões de vida, com essas questões de padrão de vida. Mas tudo isso revela, portanto, a importância de ter de maneira clara este debate muito bem construído mentalmente, pelo menos, e teoricamente, sem sombra de dúvidas, para mostrar, portanto, que a gente precisa ter uma compreensão. É claro que Rockefeller, no tempo dele, provavelmente tinha acesso a tudo do bom e do melhor daquela época. E claro que hoje um indivíduo com uma renda milhares de vezes inferior à de Rockefeller tem acesso a vários dos produtos que ele tinha de maneira muito mais tranquila. Então, na realidade, tudo isso aqui mostra, portanto, a complexidade que é esse debate de se analisar as economias em longo prazo. E veja, consequentemente, essa análise ela precisa, portanto, ter um certo cuidado, porque, consequentemente, a gente enfrenta uma série de desafios. Então, o primeiro box mostrou os desafios de você fazer uma análise econômica internacional comparativa, comparar produção e crescimento econômico e padrão de vida e renda entre vários países. E aqui
no segundo box nós estamos vendo a complexidade que é fazer comparações históricas, inclusive entre mesmos países. Ou seja, você comparar, como começa aqui, você comparar a riqueza de Rockefeller com a riqueza de Bill Gates, sendo que um viveu no começo do século XXI, outro que vive agora no final do século... viveu no começo do século XX, o Rockefeller, e outro que vive agora no final do século XX e no começo do século XXI, note que existe uma série de complexidades para você ver que muitas vezes os dados, como a gente viu no capítulo 23 e no capítulo 24, você pode ter a situação de superestimar muitas vezes a estatística e em outros momentos subestimar essa